Aleluia. Queridos, hoje é a nossa Santa Ceia. Deus me deu uma palavra hoje. Passei um tempo refletindo, um tempo de consagração a Deus, e eu quero deixar esta palavra para você. O tema da minha palavra é: quando nós nos enganamos. Eu quero meditar nesse texto com você. O texto está em Mateus capítulo 25, no versículo de número 13. Eu vou ler resumidamente para eu ganhar tempo, mas esta mensagem eu vou falar das 3 parábolas: a parábola das virgens, a parábola dos talentos e a parábola do reino. E o texto diz assim: portanto vigiai, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Amém? Preste atenção, por favor. Você já saiu atrasado de casa e percebeu que seu celular estava faltando, a bateria estava acabando, entre 10, 20, e você saiu e não teve condições de carregar, e na hora que, com o passar do dia, você percebeu que no momento que você precisava fazer uma ligação, você já não tinha mais bateria, você não tinha como fazer ligação? Isso já aconteceu com você? Porque é sobre isso que eu quero falar com você. É sobre esta coisa que às vezes a gente não está percebendo, que as coisas na nossa vida têm que ser levadas a sério, principalmente aquelas que diz respeito a Deus. No texto que nós acabamos de ler, fala das 10 virgens. E as 10 virgens, todos nós sabemos que elas estavam indo para o noivado. Havia um noivo, e esse noivo, ele estava para chegar, só que não diz que horas isso aconteceria. Então essas 3 parábolas, guarda isso, vai falar de vigiar com o óleo, servir com os talentos e amar com a obra. Eu vou repetir novamente: vigiai com seu óleo, vigiai com seu óleo, servir com seu talento e amar com as suas obras. Aí você certamente se perguntará: veja, hoje nós vivemos a urgência de viver com a nossa alma vazia de muitas coisas. Deus envia muitos alertas, mas nós ignoramos. Deus envia muitas mensagens, mas parece que nós ignoramos. O nosso coração esfria, a nossa oração diminui, a comunhão enfraquece e a palavra sempre fica em segundo plano. A gente vai perceber que quando chega a hora da pressão, a hora da prova, a hora da decisão, a hora da batalha, a nossa força acaba e o caminho que nós tínhamos como saída, já não temos direção. O negócio vai ficando difícil. É que quem não carrega a sua alma na presença de Deus vai se apagando na jornada com Cristo. Às vezes você vai observar que tem pessoas que não prestou atenção que no capítulo 25 de Mateus não é apenas um capítulo sobre o futuro, mas ele nos apresenta algo que a gente tem que começar a observar no presente. Você vai ver que a parábola das virgens, ele apresenta um futuro, vão encontrar com o noivo no futuro. A parábola dos talentos vai dizer: olha, o serviço tem que ser feito no presente. Mas na parábola dos
dos reinos, ele vai dizer bem assim: você tem que amar a obra que você faz. Se você não fizer nada disso, você não vai entender como é que funciona a vida cristã. Jesus está nos revelando nesta noite 3 coisas que a gente tem que aprender: viver na unção, servir com o nosso talento e amar com a nossa obra. É fácil dizer que a gente ama. É fácil dizer eu amo Deus. É fácil dizer que está tudo bem. É fácil quando as nossas obras não correspondem nenhum do amor daquilo que nós declaramos. E isso nos impõe uma realidade que talvez a gente precisa refletir. Precisamos refletir. Refletir não só no que Jesus está falando, porque talvez você ainda não entendeu. Isso aqui se deu quando os discípulos perguntou para Jesus quando é que ele voltaria, quando seria o fim. Começa ali no capítulo 24, a partir dos versículos primeiros. Jesus começa a dizer: o fim vai vir. E os discípulos querem saber: tá, mas vai vir quando? E aí Jesus dá um montão de informação, mas com a pressão das pessoas ele vai dizer: vou contar para vocês 3 parábolas. Aí ele começa com a parábola falando sobre as 10 virgens, que ele vai mostrar que o reino dos céus é semelhante às 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram ao encontro do noivo. Todas saíram, todas tinham o mesmo objetivo. Todas tinham lâmpadas, mas nem todas tinham azeite. Todas tinham o mesmo objetivo. A igreja é assim: todos aqui têm o mesmo objetivo, mas nem todos estão dispostos a manter o seu azeite para não ser pego de surpresa. Nem todos estão dispostos a enfrentar o que Deus espera que temos que enfrentar. Porque às vezes o que nós percebemos é que a Bíblia está dizendo que Jesus, o noivo, demorou. Porque tem coisa na nossa vida que o cenário pode parecer distante. Às vezes você olha, você ora a Deus: Deus, me faz prosperar, e o cenário parece estar muito distante. O cenário parece não te favorecer. Mas o que vai fazer você prevalecer é o que tipo de óleo você carrega, ou se você está vazio. Porque os que estão vazios não terão encontro com o milagre que eles sonham. Você está sonhando em ver sua família salva e parece que está demorando, mas o que vai demonstrar se sua família vai ser salva é o quanto de azeite você carrega para ter um encontro com aquele momento, o momento do seu milagre. Porque parece então que a gente não está entendendo que as virgens tinham um objetivo, todas tinham um objetivo. Mas no dia que o objetivo estava para ser alcançado, faltou algo que eles não tinham: azeite. É que chega uma hora que quando a gente está perto de ver o milagre, parece que as coisas estão erradas. Eu não sei se você já foi para o aeroporto e chegou lá e o avião parece que sumiu, foi embora e você ficou, porque você chegou atrasado. Eu já cheguei atrasado de perder voo e ter que gastar uma grana para chegar em determinado lugar, simplesmente porque eu atrasei. Mas eu tinha um bilhete. Junto comigo tinha um montão de gente que tinha um bilhete. Junto comigo tinha um montão de gente que ia para o mesmo lugar que eu. Só que teve um detalhe: eu não estava presente na hora do embarque. É que assim também é a nossa vida. Quantas pessoas ainda não entenderam que Jesus está dizendo assim: o reino de Deus é assim. Ele não está dizendo que talvez será, ele está dizendo é assim. Não, ele está dizendo não tem outra forma. Então não tem como você ficar despercebido
Não tem como você tentar escolher uma outra maneira. É que às vezes a gente está tentando escolher uma maneira de fazer do nosso jeito, porque às vezes não acreditamos. Veja, ele está falando do futuro, da volta dele, e a primeira cena é que a igreja que esperava, todos tinham lâmpada, todas saíram, todas pareciam iguais. O problema estava no que elas não estavam vendo. Porque às vezes a gente tem até uma reserva de fé, uma reserva de vida, mas com o passar do tempo, com as aflições, parece que a gente vai perdendo o ânimo, sim ou não? A gente vai esvaziando, porque estamos queimando o óleo, um óleo de uma esperança, o óleo de uma fé, o óleo de uma imaginação, o óleo de acreditar, e o tempo demora, e parece que a gente vai esvaziando. Olha, todas tinham lâmpadas, mas o que 5 tinha, as outras não viam. É a mesma coisa aqui. Aqui eu não consigo ver o que você carrega, mas você sabe o que você carrega. Você sabe o quanto você ama a obra e o quanto você é fiel a ela. Eu não sei como medir isso. Eu não sei como medir. Eu não consigo olhar para você e dizer: você está salvo. Porque todos nós trazemos a aparência, estamos no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. Então as 10 estavam ali com a mesma cara, todas animadas, vestidas de noiva. Imaginem 10 noivas, todas de véu e grinalda, tudo parecia perfeito. Só que o que elas carregavam, Deus não via em todas a mesma coisa. É que Deus não vê em todos nós a mesma coisa. E aí você vai perceber que 5 eram prudentes, e a Bíblia vai dizer que 5 eram tolas. Porque parece que o que consome a nossa vida cristã são as nossas tolices. Naquilo que a gente quer ser mais inteligente, mais sábio, a gente acha que a gente pode dar como diz na Bahia, eu acho que aqui é a mesma coisa, um migué em Deus. Dá um migué, vou dar um migué em Deus. Vou chegar lá, vou falar em línguas, vou chegar lá, vou servir, vou chegar lá, vou fazer, e Deus não vai ver. Eu não vejo, mas Deus consegue ver o que está dentro de você. É assim, é que a diferença entre as 5 tolas e a diferença entre os talentos não era carisma e nem dom de falar bem. A diferença estava nos bastidores, naquilo que eles faziam sem ninguém ver. A nossa diferença de vida cristã está nos nossos bastidores, é onde eu passo o meu dia com Deus. É o que eu faço com Deus diariamente. É o que eu estou fazendo que ninguém vê. É quando eu entro no quarto, é quando eu estou só. É o tipo de pensamento que domina a nossa mente, dizendo: opa, Deus agora não se importa que eu faça ou veja algo que não condiz a um cristão. É aquela ideia de esconder, porque na parábola dos talentos você vai perceber que Deus deu para todos a mesma coisa. Ele não deu quantidade. A Bíblia diz que ele deu talento, e cada um segundo sua capacidade. Então todos receberam a mesma coisa, porque a capacidade deles só podia ter aquilo que foi entregue. O que está sendo visto não é quantidade, o que está sendo visto é capacidade. É que nós vamos ver que as prudentes estavam levando suas vasilhas extra com óleo, e as tolas levavam apenas as lamparinas.
A diferença entre o sábio e o tolo não está na lamparina que brilha, mas no óleo que ninguém vê. A diferença da vida de um cristão não está na aparência de orar, não é orar em voz alta, é no tipo de coisa que ele acredita na sua alma. A diferença de um crente não é se ele está usando calça comprida ou roupão ou coque na cabeça, mas é o tipo de fé que ele carrega, é o tipo de unção que ele carrega, é o tipo de compromisso que ele tem, é o tipo de vida a só com Deus que ele tem. Então veja, o problema nosso não é parecer, é o que carregamos, é o que nós estamos carregando. Essa semana, uma semana difícil para todos. Domingo já é dia das mães. Algumas vão ficar felizes, outras vão ficar chateadas, tristes por alguma coisa que lhe aconteceu, por um sentimento que lhe acontece, por uma culpa. E aí a gente vai ter uma semana onde alguns vão suportar a dor de perdas, outros vão suportar a dor de não ver um filho na igreja, de não ter o que esperava, enquanto outros vão entrar em desespero, porque aquele que suporta a dor está muito mais ligado, não à força que ele carrega, mas à unção que está dentro dela, que faz ela suportar as dores. É que viver de aparência é fácil. O problema é que a meia-noite vai chegar para todos nós. Para as virgens sempre foi bom. Ah não, de aparência, estou vestido de noiva, estou indo para a igreja, estou lá. Mas o problema é que a meia-noite chega. E não se engane, Deus não se impressiona com as nossas lamparinas. Ele se impressiona, Ele quer medir o nosso reservatório, onde Ele tem derramado aquilo que Ele tem nos dado. Porque talvez você brilhar num lugar desse é fácil. Brilhar onde tem luz é fácil. Inclusive aqui está apagada. Brilhar onde tem luz é fácil. Mas brilhar onde a luz apaga é difícil. É que 1 Samuel capítulo 16 versículo 7, o próprio Deus diz bem assim: ei, eu não olho como o homem olha, o homem vê a aparência, mas eu olho o que está dentro. É que na procura de Deus sobre os tolos e sobre os talentosos, Ele nunca está olhando o que fazemos diante dos homens, Ele está olhando o que fazemos no nosso secreto diante dEle. É que existe um perigo desse nosso sono espiritual. Você vai ver que um dos maiores perigos que vivemos hoje, dessa geração, não é a demora de Deus voltar, é o sono que temos quando deveríamos estar nos preparando para encontrar com Ele. É que Ele queria nos encontrar trabalhando, acordado, mas Ele nos encontra dormindo. Abandonamos os nossos serviços. O noivo não vem quando nós queremos, o noivo vem quando Ele quer. Jesus estava dizendo: eu vou vir, mas eu vou vir quando eu quiser. Os discípulos perguntam: quando é que o Senhor vai vir? Ele logo diz bem assim: deixa eu contar para vocês como é que vai funcionar esse negócio. Vai funcionar assim, 10 virgens, todos têm a mesma aparência. 5 carrega o que é necessário para se encontrar, mas outras 5 não carrega nada. Essas não se encontrarão. Aí ele vai dizer: e tem mais, o noivo vai demorar, mas vai vir. Ele demora para provar se talvez a gente tem fé. O próprio Jesus diz bem assim: será que quando o Filho do Homem voltar na terra encontrará fé nela?
Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. É que a demora hoje não é de Cristo, talvez seja Ele demorando para que você e eu se prepare. A demora de Cristo hoje talvez é nos dando tempo, porque às vezes você está esperando que Jesus volte, mas Ele pode voltar com a nossa partida, e a gente nem sabe se amanhã a gente vai acordar vivo, né? Então estar preparado em Cristo essa demora. Não é a demora, é o tempo que Ele nos dá para nos prepararmos. É que o que era urgente agora tem que se tornar uma rotina. Todo dia eu tenho que amar a Deus. Todo dia eu tenho que buscar a Deus. Todo dia eu tenho que servir a Deus. Está demorando, mas todo dia eu preciso buscar Ele. Está demorando, mas todo dia eu preciso amar Ele. Está demorando, mas todo dia eu preciso ler a Bíblia. Está demorando, mas todos os dias eu preciso ter um tempo com Ele. Está demorando, mas toda semana eu tenho que ir para a igreja. Está demorando, mas eu tenho que todos os meus recursos oferecer a Ele. Os meus dízimos, as minhas ofertas, a minha primícia. Está demorando, eu tenho que continuar. Essa é a rotina que às vezes a gente não quer viver. Está demorando, e aí a gente vai mudando a rotina. Agora a gente só vai na igreja quando a gente quer. Aí agora a gente já fica com raiva de um, com raiva do outro. A gente já não vai com a cara do pastor, já não entende a mensagem que ele está pregando, já diz, eu não gostei do que disse. E aí a gente começa a mudar, achando que isso vai fazer Deus apressar. Mas Deus não apressa quando você muda a rotina, porque a sua rotina só está lhe deixando longe de Deus. É que enquanto Ele demora, aumente a rotina de estar perto dEle, porque quando Ele voltar, só aqueles que estão próximos dEle é capaz de ser levado. Mas o que a gente vê está demorando, e agora está todo mundo com seus problemas. O que era uma chama viva agora é apenas uma brisazinha. O que era um vendaval agora é um sopro. O que era um terremoto, brum, agora é só. É que nós começamos assim, mas Ele foi demorando. As nossas rotinas foram mudando, os nossos relacionamentos com as pessoas foram mudando, a nossa fé foi mudando. E aí a gente vai percebendo que está acabando um pouco de azeite. Mas há alguns que continuam mantendo sua rotina: amar a Deus, buscar a Deus, estar na igreja, se dedicar a fazer o que Deus manda. E esses aí estão lá com a sua reserva. Vai ser pego de surpresa? Não, porque estão preparados para o momento. Essa foi a palavra que Deus falou comigo. Mas veja, nós vivemos numa era de muitas distrações. Se você vacilar, meu irmão, você está até me ouvindo e sua cabeça está pensando em outra coisa, de tanta distração. O negócio está tão sério. É aquela frase que você já me ouviu falar. Tem pessoas que estão me ouvindo respondendo. Ela não concorda com muita coisa, então ela fica respondendo: não concordo, não concordo, não concordo. Ela não percebe que ela está distraída, porque a distração não está só no dedinho do celular. A distração não está aqui, naquilo que pensamos. Às vezes pensamos mais nos nossos sofrimentos do que nas nossas conquistas, no que Deus está fazendo em nós. Às vezes nós passamos o dia todo no sono espiritual, porque o sono espiritual muitas das vezes não vem porque não tem ninguém para falar. Não, vem porque nós silenciamos até Deus falando conosco. Estava subindo esses dias, vou falar isso aqui, mas você pode ir, tá? Vou falar de mim, ok?
continue, vai dar certo para você. Onde o bispo Vandir mora, onde eu estou lá hospedado, na casa dele, tem um monte lá. E vi uma turma, por volta de meio-dia, eu estava subindo. Aí eu disse, poxa Senhor, estou aqui bem do lado do monte, né? Eu deveria ir lá. Aí eu vi Deus falar algo comigo. Eu disse, será que o Senhor não me quer no monte? Porque Ele disse assim para mim, olha, quem vai ali para o monte, vai para ser visto. Quem vai ali no monte, vai para se apresentar, vai para aprender religiosidade, porque nem todos os comportamentos que está lá é de crente. Tem muitos demônios lá escondendo. Então às vezes eu prefiro que você entre no secreto, porque você só vai me ouvir, só vai me ver e não precisa me dar nenhum espetáculo, porque eu já sei quem você é. Aí eu, uau. Mas já estava planejando subir no monte. Mas não quer dizer que você não vá. Desde quando você vá, mas não entre na conversa fiada de 2 ou 3 que está lá em cima, na religiosidade deles, achando que o que eles vivem é realidade. Vá lá, fale com Deus, entendeu? Não olhe para ninguém, sirva a Deus do jeito que você quer, ore a Deus do jeito que você quer e desça. Mas não desça com nenhuma mania dos que você viu lá, não. Porque o grande problema é que lá a gente vê muitas manias. E às vezes a gente quer trazer essa mania para a nossa vida e para a nossa igreja e para o nosso convívio. E a gente vai achar que só aqueles que estão lá daquele jeito é que são espirituais. Aí vai me ver pregando, em nenhum instante falei em línguas. Vai dizer, meu pastor é carnal, porque não fala em língua. Porque lá todo mundo fala. Então o que você tem que entender é que não existe nenhum problema de você orar no monte, desde quando os seus hábitos que você tem de mulher de Deus, de homem de Deus, não seja trocado pelos que religiosamente sobe lá apenas para mostrar que são religiosos. Amém? Para ninguém ficar com raiva. E se sair daqui dizendo, o apóstolo não quer que ninguém suba no monte. Eu não falei nada disso, falei? Porque tem crente que aproveita tudo para dizer para trocar minhas palavras. E eu não estou aqui para trazer nada daquilo que Deus não colocou no meu coração. E é o que eu falei. O que eu estou falando foi o que eu vi Deus. Então, os meus princípios é o que Jesus diz. Os meus valores são o que Jesus diz. Eu não olho para Paulo se Paulo não fala o que Cristo falou. Eu não olho para Moisés se Moisés não falou o que Cristo falou. Eu não olho para nenhum Tomé, nem Mateus, nem ninguém, se eu não ver neles o que Cristo falou. Porque a minha base de fé não é o que Paulo disse, é o que Jesus me ensinou. E ele está me ensinando aqui, ó. Tem pessoas que estão dormindo, achando que tem azeite para ser arrebatado, mas não tem nada. Estão vazios. É que nós vemos que as pessoas, elas estão assim. Não é que elas... Tem pessoas que não é que elas fracassaram, é que elas perderam o ânimo. Você vai ver que tinha pessoas animadas. A festa estava quebrando lá fora e as virgens estavam se divertindo. Mas veja, tem um grito que divide. Mateus 25:6. Vai botar aí, Ulisses? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, um grito. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Querido, tem gritos que nos dividem, tem palavras que nos dividem. Vai chegar uma hora que vai ter palavra que vai nos separar. Porque tem pessoas que acreditam no que está ouvindo e tem outros que só duvidam. Tem pessoas que se comprometem com um grito, mas tem outros que duvidam.
Você vai ver que no meio das 10 virgens houve-se um grito. O grito é igual para todos, mas a graça é comum apenas para aqueles que estão debaixo da vontade de Deus. O grito chega para todos. É aquilo que vocês já me ouviram falar. A frase é: Deus grita a sua verdade para o povo, mas para os escolhidos Ele sussurra segredo. É que está todo mundo ouvindo eu falar, mas nem todos estão compreendendo. É que a pregação é a mesma, mas as ações são diferentes. A minha mensagem é a mesma para todos vocês, mas nem todos estão se envolvendo com ela. É que a palavra aqui é um alerta, é um grito chamando de atenção. Ei, você pode até estar aparecendo, mas dê uma olhada se tem óleo aí, ou se você já está vazio. Dê uma olhada, para você não ser pego de surpresa. Porque chega uma hora que o avivamento é oferecido para toda a igreja, mas a resposta do avivamento é diferente. É que avivamento nunca é barulho. Avivamento é conhecimento. Quem é avivado tem conhecimento de Deus. Quem é avivado tem conhecimento do que é santo para Deus. Quem é avivado é aquele que se compromete com verdade e não com movimento. O avivamento vai além. As pessoas não gostam de ouvir verdades. Se eu tivesse aqui todo dia entregando um recado, essa igreja já estava cheia. Porque as pessoas correm para ouvir os recados que muitas das vezes a carne e o sangue é capaz de dar, mas não consegue ouvir uma verdade que só o Espírito de Deus nos dá. Então tem coisas que nós precisamos entender. Mas veja, todas acordaram em pânico. Perceba que as lâmpadas estavam apagadas. E o que fizeram? Elas correram, as prudentes correram e acenderam. Mas as tolas correram e disseram: por favor, me dá um pouco. Deixa eu falar algo aqui para você. Você não pode viver me pedindo emprestado a unção que Deus me deu, porque unção não se empresta. Você não pode gritar esperando que alguém venha te dar a alegria do louvor. Os meninos, eu queria ter a alegria da Vanessa. Ela não vai te emprestar. Eu queria ter a agilidade, a unção das meninas que dançam. Ela não pode te emprestar. É que na hora que Cristo vem, você só vai poder apresentar para Ele o que você tem e não o que você tomou emprestado. Quando Cristo vai voltar, não tem negócio de unção aqui não. Não, eu estou esperando na oração da minha mãe. Esqueça! Não existe oração emprestada para salvar. Tem filhos que esperam o joelho da mãe para a vida dele dar certo. E eles estão na igreja. Tem maridos esperando o joelho da esposa dar certo para ele ser salvo. Tem famílias esperando que alguém empreste o joelho para ver se a vida dele funciona. As virgens, as tolas disseram: me empreste o meu óleo, não. Me empreste. Não. É que tem unção, meu irmão, que não se empresta. Você pode ser abençoado por uma oração minha, mas eu não posso dar para você a minha oração como unção para você.
não serve. O reino de Deus não depende da vida alheia. O reino de Deus depende da sua própria vida. Quando o noivo chega, ele simplesmente ouve-se o alvoroço. Todos gritam: meu Deus! A volta de Cristo será como um anúncio, não de uma agenda, mas como de um infarto. Morreu. Porque o infarto não diz quando você vai infartar. Ele simplesmente faz uma pessoa infartar. Jesus vai vir, não vai dizer, vai morrer agora, vai para o céu agora. Não vai. Então às vezes a gente acha que vai ter uma agenda. Ah não, vai ter uma agenda. E aí ele vai fazer a contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6. Agora dá tempo. Não! A Bíblia diz que quando ele chegou, elas estavam dormindo. Isso não quer dizer que o sono era uma coisa ruim, porque todos dormiam, inclusive as prudentes. A questão não é dormirmos, a questão é o que temos quando dormirmos. Quando minha mãe estava viva, eu ia para Aracaju e aí dormia com ela, dormia na cama dela. E quando eu estava dormindo com a minha mãe, ela falava em línguas dormindo. Opa, glória. A minha digníssima esposa um dia acordou e disse: rapaz, tu tá igual a sua mãe. O que foi? Tu estava falando em línguas dormindo. Eu disse: estava cheio. É porque às vezes o versículo passa, a gente não percebe. É que Deus dá os seus enquanto dorme. É que tem pessoas que vão dormir cheia de vontade de fazer a obra de Deus, que Deus visita ela à noite e diz: hoje eu vou te visitar até com poder. Você vai acordar, oh glória. Ai, ai. Mas a maioria de nós dormimos com a preocupação, sim ou não? Preocupado. Aí Deus não visita. Aí não fala em língua à noite. Aí vai dizer: não, é porque não chegou o tempo de Deus. Deus está dizendo: não é porque não chegou o tempo. A questão é: você dormiu vazio de mim e cheio dos seus problemas. É que chega uma hora que a gente tem que determinar. E já dizia o salmista, ele diz bem assim: eu deito e logo durmo, porque o Senhor me abençoa. Mas tem gente que dorme, que não é o meu caso. Eu deito para dormir às 2 da manhã e durmo às 3. Mas é porque eu deito esse horário mesmo, meu horário de dormir. E só durmo 5 horas, 6 horas no máximo, e acordo disposto. Aí, né? Então veja, todos estavam no mesmo ambiente, todas estavam esperando o mesmo noivo, mas havia a diferença, era o óleo. Qual é a diferença hoje da igreja? É o óleo, é o tipo de comunhão que nós temos, é o tipo de amor que expressamos. Está difícil ver amor, irmão. Que é mesmo a gente gritando, dizendo: gente, vamos lá, você é infiel, seja dizimista, oferte, faça alguma coisa. E esses gritos não chegam. Vamos evangelizar, vamos abrir novas células, vamos para o discipulado, vamos treinar. Teve alguém hoje aqui, Sandra? Teve? Amém. Vamos fazer. E aí a gente vai dar de cara com o seguinte: Deus não se impressiona com a nossa aparência, Ele se impressiona com aquilo que carregamos dele. Mas veja, o óleo
não se empresta. Você não pode herdar intimidade com Deus. É eu que estou buscando a Deus. A minha intimidade é exclusivamente minha. Você não pode pegar emprestado o temor ao Senhor do seu irmão. Isso é exclusivamente dele. Você não pode viver eternamente debaixo da oração dos outros, se você não tem tempo nem para orar por você. É que aquelas mulheres queriam emprestado o óleo das outras. Mas veja, a salvação é pela graça, mas é caminhada com responsabilidade. Graça não é apenas dizer, eu estou na graça, se a gente não quer nem ser responsável. É que não há oportunidade que não volta. É porque há oportunidade que não volta. Há portas que se fecham e não abrem mais. É que aquelas mulheres, depois que elas saíram para comprar emprestado, porque as outras não deram, elas deram de cara com portas fechadas. É que tem pessoas que se afastam de Deus e ela acha que vai encontrar as portas abertas de novo que ela deixou. E quando ela chega lá, ela vai encontrar um montão de obstáculo. É que, meu irmão, afastar-se achando que sempre estará uma porta aberta é o risco que muitos estão assumindo quando se afastam de Deus. A porta vai fechar e vai encerrar. A decisão que nós temos, que nós tomamos hoje, vai apontar as consequências do amanhã. Amanhã nós viveremos o resultado do que tomamos hoje, das decisões de hoje. É que Jesus diz bem assim, o chamado é vigiar. Põe aí, Mateus 25, 13. Treze, Ulisses. Vigiai. É que o chamado do crente não é para ele dormir, é para vigiar. Vigiar no que fala, vigiar no que está fazendo, vigiar nos compromissos, vigiar naquilo que Deus colocou. Porque se você achar que Deus vai manter a porta aberta o tempo todo para você, você pode estar enganado. É que ele diz bem assim, vigiai, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. É que nós não sabemos o que amanhã nos espera, mas a gente pode entrar amanhã cheio de vigilância. Vigiar, meu irmão, não é ficar com os olhos abertos, não. Vai perguntar para um vigia o que é vigiar. Quem toma conta de patrimônio. É vigiar, a palavra vigiar é guardar. Vigiar não é ficar olhando, não, é guardando. Só vigia aquele que está guardando alguma coisa, porque aquele que não guarda nada não tem tempo para ficar vigiando. É que Jesus está chamando, ei, vigiai. Se você tem alguma coisa para guardar, mas se você não tem nada, continue vivendo do mesmo jeito. Se você não tem nada para guardar, se a salvação não é preciosa, se sua vida não é preciosa, seu casamento não é precioso, sua família não é preciosa, sua vida financeira não é preciosa, se sua salvação não vale nada, então não vigia não. Mas se você tem alguma coisa de valor, vigie. Vigie. Deixa eu só perguntar, o que é que você tem de valor? É que Romanos capítulo 12, versículo 11 e 12 nos lembra. Não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Não faça de qualquer jeito. É que
Santa Ceia é importante para nós refletirmos. E eu volto a repetir, o que é que você está vigiando? Se é que você tem alguma coisa para vigiar, o que é que você está vigiando? Vigiar e orar quando a vontade é de desistir. Vigiar enquanto você está vendo o perigo chegar. Vigiar é permanecer na palavra quando o mundo está confuso. Vigiar é permanecer fiel quando a maioria está abandonando. Vigiar é estar presente quando a maioria não quer. Vigiar é orar quando muitos não estão orando. Vigiar é buscar a Deus, é ler a palavra quando muitos estão desistindo. Vigiar é colocar algo que você diga, eu tenho muito a perder com isso. Aí ele vai dizer no versículo 12: alegrai-vos na presença e seja paciente na tribulação, perseverando em oração. Sabe outra coisa? Então veja, o óleo é preciso para ser salvo. Mas deixa eu chegar aqui nos talentos, para não me ser demorado. A parábola dos talentos começa quando Jesus vai falar Jesus vai falar, ele termina ali com as virgens dizendo, olha, as virgens, algumas ficaram do lado de fora. Aí ele chega para falar dos talentos. E quando ele chega para falar dos talentos, a partir do versículo 14, ele vai dizer, e também será, versículo 14 diz, e também será como um homem. Ele está falando no reino de Deus, também será. Deixa eu ver como é que está ali. Porque isto é também como. Aí o homem chega, dá 5 talentos para um, dá 5 talentos para outros. Ele chega e diz para um, olha, negocie. A palavra ali é granjear, negociar. Põe o 15 para mim, por favor. E a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se para longe. Veja, ele deu 5, não é porque o outro merecia. Não, ele está falando de capacidade. A Bíblia vai dizer que Deus não nos dá nada além daquilo que a gente possa suportar. Então Deus só nos dá de acordo com a capacidade. O versículo 16, Ulisses. E tendo ele já partido, que recebeu 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Pode ir. Da mesma sorte, o que recebeu 2, granjeou e também ganhou outros 2, vai. Mas o que recebeu 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Vamos dar uma olhada. Já deu uma olhada como é que está seu azeite? Agora dê uma olhada como é que está o seu trabalho. Como é que está aquela unção que Deus te deu? Ninguém se mantém aceso por memórias espirituais. É preciso renovação diária. Tem gente que fica dizendo, Senhor, um dia eu te honrei, um dia eu fiz, no passado eu fiz, está aí hoje. Faz o que hoje? É que quando nós vamos olhar para os talentos, nós vamos ver que Deus não compara chamados, Ele compara fidelidade. Deus não está comparando o chamado. Não, o chamado do 5 é melhor do que o chamado 2. O chamado 2 é melhor do que o chamado 1. Não.
o que ele está chamando é a atenção para a fidelidade. E aí você pode perceber que nessa segunda parábola o Senhor mostra a entrega dos talentos ao servo, e cada um segundo a sua capacidade. Cada pessoa recebeu algo de Deus. Todos nós recebemos unção. Um prega, um canta, outro faz, e todos aqui estão fazendo alguma coisa. Por isso que eu distribuí os cargos aqui, ó. Vamos lá, todo mundo vai ter que fazer alguma coisa, porque todos têm que fazer. Só que vamos encontrarmos alguns que vão enterrar o que Deus está dando para ela, não vão valorizar. Tem pessoas que quando sabem que é Santa Ceia, nem na igreja vem, que diz, não vou porque vai que o irmão veja que eu não estou tomando Santa Ceia. Pode falar mal de mim. Veja, cada um recebeu de Deus algo. Talvez não seja muito aos olhos do humano das pessoas, mas foi suficiente. Quando Deus te colocou aqui para cantar, foi suficiente. Pegue isso, aprimore, cresça, multiplique. Quando Deus te dá a oportunidade de pregar, de servir, faça isso, multiplique isso. Não enterre isso. Não faça só porque alguém mandou. É hora de nós sairmos convidando as pessoas, mas às vezes parece que falta ânimo, porque nós enterramos o talento de falar. A gente consegue falar mal dos outros, mas não conseguimos falar bem de Deus. É que os talentos pode ser o nosso tempo, a nossa influência, a nossa sabedoria, o nosso dinheiro, a nossa habilidade, nossa voz, pode ser o nosso serviço, nossa liderança, pode ser a nossa criatividade. Agora imagine se não tem ninguém aqui que Deus não deu nada para ela. Alguém que talvez não tenha habilidade de usar o microfone, mas tem habilidade de interceder, de orar e dizer, não, eu vou orar pela igreja, eu vou orar pelo apóstolo, eu vou orar pela pastora, eu vou orar pelos obreiros, eu vou orar. É porque chega uma hora que a gente está esperando que alguém nos dê alguma coisa, quando Deus já nos deu toda a capacidade para nós sermos o que Ele espera. É que a pergunta é, o que você recebeu? O que você fez com o que você recebeu? É que nós precisamos mostrar que o servo infiel enterrou os talentos. Quem ganhou 5 negociou e ganhou. Quem ganhou mais 5, quem ganhou 2 negociou e ganhou mais 2. Mas quem recebeu 1 teve a capacidade de enterrar. Volto a repetir, Deus te deu voz, Deus te deu talento, Deus te deu amor para cuidar das crianças, Deus te deu palavra para orar, Deus te deu alguma coisa, mas você não está fazendo nada para aquilo que Deus te deu, com aquilo que Deus te deu. É que a maioria não consegue perceber. Põe aí, Ulisses, na continuação, por favor. É que a Bíblia vai dizer que aquele que recebeu 1, depois de muito tempo veio o Senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então se aproximou-se o que recebeu 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste a mim 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. Vai. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com ele ganhei outros 2 talentos. E disse-lhe o Senhor, bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Vai. Mas chegando também o que recebeu 1 talento, disse, Senhor, eu conheci a ti, que és um homem duro,
que ceifa onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado ou com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui está o que é teu. Respondeu, porém, o Senhor, disse: mau, negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Pode ir. Devias então ter dado o meu dinheiro ao banqueiro, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem ao que tem os 10 talentos. Porque qualquer que tiver lhe será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Deus te deu uma voz para orar, porque você não ora. Vai dar isso para alguém. Deus te deu uma voz, um trabalho para dizimar, porque não dizima. Deus te deu um trabalho para você primiciar, porque você não primicia. Deus te deu um trabalho para você ofertar, porque você não oferta. Deus te deu um dia para você o adorar, porque você não adora. Deus te deu os 2 dias pelo menos da semana para você vir no culto, porque você não vem. Deus te deu todo início do mês um dia para você cear, porque você não ceia. Então veja o que Deus está nos dando. E a maioria de nós apresentamos o medo, porque temos medo de errar, temos medo de ser rejeitado, temos medo de não ser bom o suficiente, temos medo de tentar de novo, e aí ficamos paralisados. A igreja é um corpo vivo. Mas veja, Deus não chamou você para enterrar o dom que Ele te deu. Deus te chamou para que você fosse frutificar o que Ele te deu. Deus te deu algo para você multiplicar. Eu não vim aqui, irmãos, para gastar tempo, não. Falo isso o tempo todo. Eu vim aqui porque eu tenho um projeto de Deus e eu carrego algo comigo. Eu não sou culpado porque eu não empresto, eu não tenho como emprestar minha unção para ninguém, não. Eu não tenho como emprestar a minha alegria para ninguém, não. E eu também não tenho como fazer o que as pessoas esperam, não. Porque cada um aqui são responsáveis. É isso que Deus está dizendo. Cada um se responsabilize pelo seu talento. E execute isso. Muita gente quer um palco, mas não quer procurar fidelidade. Muitos querem um microfone, mas não querem palco, mas não querem fidelidade. Querem microfone, mas não querem responsabilidade. Querem colheitas, mas não querem semear. Querem promoção, mas desprezam o processo. Todo mundo está querendo alguma coisa. Nós estamos querendo alguma coisa. Mas o que é que estamos fazendo? É que chega uma hora, e essa é uma palavra pastoral, porque eu estou apenas mostrando para você que eu não consigo orar, lhe dar os meus momentos de oração, se você não gasta orando por você. Eu posso orar por você, como tenho feito, mas não posso te dar a minha oração. Deixa eu encerrar com a última parábola, por favor. Jesus vai chegar no final da parábola, no final do capítulo, a partir do 31. E ele vai dizer bem assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentados-se no trono da glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas do bode. Colocará a ovelha à sua direita e os bodes à sua esquerda.
Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venha, bendito do meu pai, recebei comigo a herança, o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Pois, aí ele diz assim: tive fome e vocês não me deram, 35, tive fome e vocês não me deram o que comer, tive sede e vocês não me deram o que beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupa e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e não demos o que comer, ou com sede e não demos o que beber? E quando o estrangeiro que não acolhemos, ou quando necessitado não lhe demos roupas? Aí Jesus disse: quando tive enfermo ou preso, fomos visitar. Ele responde dizendo: quando você fizer alguém. O maior grito de um pastor não é a carga que ele carrega, é gritar pedindo ajuda e não ser ouvido. E essa é a prova do amor: amar com obras. Ele termina dizendo: homem com obra. Você ama? Me ama? Então faça a obra. Você me ama? Então cuide de uma célula. Você me ama? Então assuma uma responsabilidade. Você me ama? Então faça por alguém que está chegando na igreja, dê atenção. Você me ama? Porque se você diz que ama e não faz nada, isso não é amor. Porque todo o amor, ele é demonstrado em obras. A igreja ama a Deus? A igreja ama a Deus? Demonstre com as obras. Demonstre com as obras. Eu quero, já nos preparando para a ceia, teve pessoas que conseguem ouvir o grito. Eu até falei no discipulado, eu disse: gente, parece que não. Falei com Vanessa uma vez, eu disse bem assim: hoje, quando eu estava vindo para cá, a dinâmica estava tão alta que estava dando R$52 para eu vir para cá. 52. Aí eu fiquei lá enrolando. Aí deu R$30,30. Aí eu disse: tenho que descer. Aí desci. Aí eu falo, às vezes, a minha mulher que fica me perguntando, eu digo bem assim: olha, para eu ir 3 vezes na igreja, eu gasto R$180. R$180 em média. E isso é o meu sacrifício. Isso é o meu sacrifício. Isso eu estou demonstrando com amor. Aí, ouvindo o apelo, o João Vitor mandou uma primícia junto com a Júlia, e o Ulisses entregou a primícia, que é para a gente continuar. Ele ouviu o apelo de alguém que necessita para continuar fazendo. Esse é o apelo. Porque se nós quisermos, nós temos condições de fazer. Mas se não quisermos, não fazemos. A Tereza também. A Tereza mandou a primícia dela. Se nós quisermos, nós vamos continuar fazendo. Mas se nós não quisermos, nós vamos simplesmente ouvir Jesus dizendo: o reino de Deus um dia ele vai nos separar. Ele mandou o infiel
para o inferno. Foi isso que aconteceu. As viúvas deram de cara com porta fechada. E esses aqui, ele vai dizer bem assim: amor que não é demonstrado não é amor. A mulher cobra do marido: você me ama? Ah, eu amo. Então faz alguma coisa. E a gente diz que ama a Deus, e às vezes Ele nos dá talento para orarmos, para buscarmos, nos dá um trabalho para dizimarmos e ofertarmos. Ele nos dá uma boca, uma saúde para evangelizarmos, para fazer, e não fazemos nada. Ele nos dá a oportunidade de estarmos juntos, mesmo que seja um período demorado, mas a gente não faz nada. Dê uma olhada, porque essa parábola fala do fim, e o fim vem. O negócio é como Ele vai nos encontrar. Se vai nos encontrar bem ou mal, mas vem. Ele diz: eu venho. Ficar de pé no seu lugar.